Bom dia, com alegria e gratidão por sua companhia. Prosseguimos firmes com o livro de Provérbios. Hoje o capítulo 11, versículo 24, 25 e 26, que nos diz assim: Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. A Bíblia toda está marcada pela generosidade de Deus e também nos desafia a imagem daquele que nos criou, repetirmos também a generosidade para com aqueles que estão em nossa volta. O texto é esclarecedor e também esse texto que vai falar sobre a generosidade nos instrui e descreve as suas consequências. O resultado de uma vida sábia, justa e generosa é uma bênção para o próprio indivíduo, para a família e também para a comunidade. Aqui nós temos 3 provérbios que inculcam a generosidade. A riqueza não se baseia na avareza, como diz o versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O outro provérbio diz exatamente que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Exatamente o contrário do versículo anterior, que vai dizer que alguns retêm e caem na miséria. E o terceiro provérbio, ele vai exatamente falar sobre a dificuldade que alguns têm de esconder o alimento do pobre, esperando uma subida do preço, fica esperando o preço subir, sem se preocupar com a necessidade dos que mais precisam em seu sustento básico necessário, quando ele vai dizer: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. A generosidade é uma graça que tem muitos efeitos positivos. Quando eu estava preparando essa mensagem, esse áudio, eu me lembrei há muitos anos atrás, um homem, um reciclador com a sua esposa, estava na rua procurando reciclagem e ele ali encontrou um saco cheio de dinheiro. Isso é uma história verídica que aconteceu aqui no Brasil. E aquele homem, então, imediatamente ele vai até a delegacia mais próxima e entrega o saco de dinheiro para o delegado. O delegado sabia que tinha havido um assalto no dia anterior, tinha havido uma perseguição, mas o dinheiro tinha se evadido e ele então agora está diante do objeto tão desejado, é claro, que era aquele dinheiro que tinha sido assaltado e que na perseguição os assaltantes deixaram para trás e esse reciclador com a esposa encontrou e vai entregar. Então o delegado pergunta para ele por que ele está entregando. E ele diz a simples frase: porque não é meu. O delegado então manda chamar um empresário que tinha tido esse recurso lesado por conta do assalto, e quando o empresário chega, que ele vai conversar com o reciclador, ele pergunta para ele qual é o maior sonho que ele tem na vida. E ele diz que o maior sonho que ele tem na vida é encontrar a mãe, que está no Piauí e que faz 20 anos que ele não encontra. E o delegado, então, escutando toda aquela conversa,
ele faz com que tudo isso chegue até a televisão, onde foi amplamente divulgada a história desse reciclador, que podendo ter retido aquele dinheiro e usado para suas necessidades, ele não tinha nem casa onde morar, morava na rua com a sua esposa, ele então consegue devolver aquele dinheiro que não era seu, e ali começa uma nova história para ele. Ele vai ser agora contratado na empresa daquele homem, daquele empresário, por conta da sua integridade, mas também por conta da sua generosidade. Alguém que tinha tão pouco, capaz de devolver, abençoar e entregar uma riqueza em recursos financeiros, e ele então entra para a história como um homem íntegro, generoso e que também teve o seu maior sonho resolvido, atendido, realizado por aquele empresário. Essa narrativa vai só também nos lembrar o que as igrejas da Macedônia fizeram com Paulo. No capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 2, diz que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Versículo 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. As igrejas da Macedônia se levantaram para socorrer Paulo, para abençoar Paulo, mesmo no meio de muita tribulação e pobreza, eles juntaram tudo que puderam, socorreram Paulo. E Paulo, então, escrevendo à igreja em Corinto, vem agradecendo e ressaltando que eles primeiro se entregaram a Deus como uma oferta e depois a Paulo e a sua equipe pela vontade do Senhor. Paulo, no capítulo 9, falando sobre a oferta, a coleta para os crentes da Judéia, ele termina o capítulo 9 com uma frase. 2 Coríntios 9, versículo 15, graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo aqui fala de generosidade, Paulo fala de doação, Paulo fala de quem é capaz de se entregar ao Senhor e depois se entregar aos que estão em sua volta, na forma de ajudar, de abençoar, de socorrer e também de doar. E aqui nós já caminhamos para a conclusão do áudio de hoje, desafiando você e eu a nos voltarmos primeiramente ao Senhor, a um Deus que é generoso. A Bíblia diz que Ele nos deu o seu único Filho. Ele nos deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E essa doação de Deus para a humanidade deve servir de exemplo, de modelo, de doação, de generosidade para alcançar não só os que estão perdidos, mas também os que estão aguardando de Deus socorro, a bênção e a sua generosidade diária para sobreviver. Nós esperamos que o áudio de hoje possa nos abençoar, o áudio de hoje possa nos desafiar e que a boa mão do Senhor nos conduza exatamente como diz Provérbios 11, versículo 25. Generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que grande desafio e que grande promessa do nosso Deus a nós. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é, pois, a reflexão de hoje e o desafio para uma vida inteira fazendo a vontade de Deus. Um grande abraço. Amém.